Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza e está começando mais uma resenha sobre NBB, basquete nacional, tudo do basquete nacional para você aqui. E hoje é isso mesmo, vocês estão reparando. Hoje é gravado. A gente está gravando na quarta-feira, mas um pouco mais cedo do horário habitual que vocês sabem que a gente participa, né? A partir das 7 horas da noite, que aí a gente pode brincar com o horário. Não é não, Lucas Jorge? Como que você está? Fala, Felipe, um abração para você, para todo mundo que nos acompanha. Hoje foi um pouco mais cedo do que às 7, mas marcando presença aqui para falar sobre o NBB, até porque tem muito assunto. Eu falava na semana passada que o NBB não ia parar mais nenhum dia até o Natal e Ano Novo, e realmente jogos muito legais têm acontecido. Tem um Mogi crescendo na competição, tem um São Paulo se mantendo, né, entre as melhores equipes, Flamengo que a gente não sabia, enfim, muita coisa acontecendo legal no NBB. E olha, já vou te corrigir. Muitos jogos não. Não teve dois jogos, ou não terá dois jogos, que são os jogos do Pois é. Corinthians. Foi a grande notícia da semana foi o Corinthians revelar um surto de Covid-19 lá no elenco do Corinthians. Foram 8 atletas até o momento que foram testados positivamente para o vírus. E Corinthians, o departamento médico do Corinthians pediu para que paralisasse por 5 dias os treinamentos. Com isso, o Corinthians sofre 2 WOs e, se eu não me engano, o Corinthians volta só contra o Flamengo. Então, quer Isso, dizer, dia 29 de dezembro. que ingrato, né? Além de ter coronavírus, ainda quando volta num grande clássico contra o Flamengo, televisionado. Importantíssimo esse jogo. Lucas, WO no NBB. Qual é a sua opinião? Grande surpresa primeiro, né? Até porque o Corinthians já tinha um caso positivo do Renato Carbonari, teve toda aquela situação do Ricardo Fischer com sintomas, joga ou não joga no jogo contra Bauru. E infelizmente acabou acontecendo esse surto. Na minha opinião, a liga cumpriu o regulamento no sentido literal, né? No que havia sido decidido pelos clubes, e isso é realmente o papel institucional da Liga Nacional de Basquete, mas falta para os clubes debaterem um pouco mais, lá no início, né, quando tudo foi definido, debater essa situação a fundo realmente, para não ficar apenas naquela visão de que o pior nunca vai acontecer, de que os clubes têm um protocolo perfeito. Vale lembrar que foi criada uma comissão médica, né, envolvendo várias equipes da Liga Nacional de Basquete, para tentar minimizar esses danos da Covid-19. Mas em algum momento, algum time seria severamente prejudicado, como foi o Corinthians nessa semana. Vamos aguardar quais serão os próximos passos. Primeiro, em como será a recuperação desses jogadores do Corinthians. Alguns, não, praticamente todos, não tiveram, né, seus nomes revelados nesse teste positivo. Vamos aguardar, né? Uma doença extremamente traiçoeira, por mais que em alguns momentos o jogador se recupere clinicamente, mas ele ainda vai sentir dificuldade de respiração. Marquinhos falou sobre isso, né? Sobre essa volta da Covid-19. Não é só um testar negativo do vírus, tem toda uma readaptação, é uma doença que ataca muito forte o seu pulmão, né? Então, muda completamente a vida do atleta. E vamos aguardar o que será do Corinthians agora nesse futuro. Verdade, verdade. Eu concordo com você. A LNB seguiu o regulamento que os clubes aprovaram, que o próprio diretor do Corinthians aprovou e concordou com o regulamento. Então, isso mostra claramente que, primeiro, que o dirigente não lê regulamento, segundo, que o dirigente acha que nunca vai acontecer com ele, e não faz sentido o Corinthians reclamar em relação ao regulamento. E, cara, Tá, só para finalizar um ponto também, Felipe. Institucionalmente, a Liga cumpriu o seu regulamento e pronto. Não tem que dar mais desculpa, questão de calendário e não dá é para esse realocar. ponto que eu ia chegar. É esse o Isso aí ponto é que eu ia chegar. bizarro. Cumpriu o regulamento e ponto. Não tem Acabou, discussão. Acabou a acabou. discussão aí. Não tem por que criar uma outra desculpa, Há criar uma outros situação. argumentos. Não tem.
cumpriu o regulamento, ponto, não tem mais discussão. Concordo com você. Eu acho que a nota estava perfeita até esse ponto. O cumprimento do regulamento. Beleza, acabou, é isso. O dirigente do Corinthians aprovou, ele mesmo também concordou, então, ok. Agora, quando você dá argumentos, você não precisa. Até porque os argumentos foram ruins. Falar que não tem calendário, tem. Então, foram ruins. E aí eu entro numa outra seara, vamos dizer assim, que é a Liga falar que, cara, sobre os protocolos, como se os protocolos dela fossem perfeitos. E não são. Gente, a gente já está falando no blog do Souza há algum tempo que os protocolos não são perfeitos. E assim, também não vamos ser hipócritas e achar que, meu Deus do céu, vai ser uma bolha perfeita, ninguém vai ser contaminado, que não tem como. A Liga não tem o mesmo dinheiro que a NBA, os clubes também não têm o mesmo dinheiro que as franquias americanas. Seria totalmente diferente. Agora, aí eu acho que é um grande erro da Liga, que é botar holofote nesse ponto. Foi até uma coisa que eu conversei com o Pedro Rodrigues recentemente. É botar holofote nisso. Não é um sucesso o protocolo. Longe disso. Os jogadores, e até relatado isso no blog por um dirigente, os jogadores ficam em hotéis que muitas vezes os atletas nem conseguem almoçar por lá. Eles têm que ir no shopping da cidade para poder almoçar, aumentando a chance também de se contaminar. Alguns jogadores também não seguem nenhum protocolo. Culpa também dos atletas. Então, assim, eu acho que a Liga, no caso, em relação ao Corinthians, ela acertou até um determinado ponto, que é o cumprimento do regulamento. Para mim, acho que foi desnecessário os argumentos, porque você dá margem de questionamento, de bom senso, interpretações e por aí vai. Então, tem esse ponto. E o outro ponto é a gente separar que o protocolo de Covid-19 da Liga está longe da perfeição. A gente viu isso nas minissedes, e eu vi isso presencialmente. Eu estava lá em Mogi, não tinha ninguém para me orientar. A gente conseguia falar com os atletas, sim. Até hoje se consegue falar com os atletas se você quiser. E os próprios atletas e muitos jogadores relatam mesmo que, cara, tem que ir para o shopping comer, tem que fazer alguma coisa, porque não tem espaço no hotel. Então, aí aquela outra nota que saiu da Liga, que fala que, pô, só 26 jogadores foram contaminados, é o tipo de nota que não precisa. É o tipo de holofote que não precisa. Cara, fica na tua, fala que tá melhorando, que os protocolos tá sendo atualizados, por aí vai. Silver, né, o comissário da NBA, ele disse que os casos vão acontecer, que a tentativa é de minimizar, então não tem por que ficar escondendo, né, ou ficar superdimensionando algo que é corriqueiro. O caso vai acontecer, infelizmente teve esse surto do Corinthians, talvez até os casos estejam acontecendo em um número muito menor do que o esperado, mas isso não é motivo de comemoração, muito pelo contrário, né? É motivo de você ir melhorando passo a passo o seu protocolo, deixando o seu campeonato cada vez mais seguro. 100% de segurança é completamente impossível, mas o mais próximo disso que você conseguir chegar, melhor. Melhor para todo mundo, melhor para os atletas, melhor para os treinadores, melhor para nós que acompanhamos o campeonato em loco também, melhor para todo mundo envolvido nesse espetáculo. Total, é isso. Não dá holofote, não fala que tá maravilhoso, porque não tá. A da Silva até fala que se um atleta pega Covid, já é uma falha no protocolo. Então, não deu holofote para isso, acho que a Liga não precisa, a Liga é profissional, acho que tem que sempre trabalhar para melhorar cada vez mais, isso ela está fazendo, e continue fazendo isso, mas sem dar holofote. Caso do Corinthians é uma pena, porque a gente não espera um WO de um campeonato nacional, a gente não espera mesmo. Um campeonato tão bom como o NBB, a gente não espera um WO, mas aconteceu, e aí não dá para também ficar achar os culpados, se é o Corinthians, se é o jogador, se é o treinador, se é o dirigente, se é a LNB. Aí a gente aconteceu, já foi. Agora é evitar que não aconteça em outros clubes. Os clubes também têm que se proteger cada vez mais. Mas, tirando esse lado ruim do nosso começo, do nosso papo aqui, Lucas, teve São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo, amigo. São Paulo limitando o Flamengo a 68 pontos, vencendo com autoridade.
Posso dizer que o São Paulo venceu como time que vai brigar pelo título ou time que, cara, é sério candidato? Nós falamos disso na semana passada, né? Foi uma vitória para o São Paulo marcar território realmente dentro desse NBB. Ainda é muito cedo para cravar. Esse é o São Paulo campeão do NBB, já é uma equipe melhor do que o Flamengo, muito cedo, até pelo campeonato extremamente imprevisível que a gente vive, que a qualquer momento alguém pode acordar com Covid-19 e ir para o jogo. Mas foi uma vitória boa do São Paulo, um jogo onde o São Paulo conseguiu amarrar o Flamengo até o fim do terceiro quarto, depois soltou um pouco mais o jogo, mas tinha o controle da partida, isso é importante também. Foi um jogo onde o Mortari rodou muito pouco o seu time, como é convencional também, ele definiu aqueles 5 jogadores e foi com eles até o fim da partida, e coletivamente o Flamengo não funcionou. Foi o pior jogo, com certeza, do Flamengo na temporada, somando estadual, Champions e agora o NBB, mas o Flamengo rapidamente se recuperou. Venceu bem o Paulistano, venceu bem Bauru e agora vai ter a possibilidade de realizar em Brasília 3 partidas em tese menos complicadas do que a sequência que o Flamengo teve contra as equipes de São Paulo. Total, total. O Flamengo realmente foi apático até em alguns momentos, mas a gente não pode tirar o mérito de São Paulo. São Paulo jogou muito bem, muito bem. Mostrou armas ofensivas de todos os lados, seja do perímetro, infiltração, trabalho no poste baixo, uma boa defesa também. São Paulo claramente vem forte para o campeonato e até talvez tenha sido bom essa derrota, tenha sido boa essa derrota do Flamengo. É um bom momento para o clube também se encaixar e melhorar cada vez mais, e foi até como o Lucas falou, né? Foi uma sequência também de vitórias. Agora, vamos falar de um outro time que, cara, é o time que a gente acha que sempre vai estar brigando pela parte do meio para de baixo, sem a gente olhar papel, sem a gente olhar o que acontece por fora, como é o Mogi. Cara, o Mogi do Guerrinha conquistou uma vitória incrível contra o Fortaleza. Cara, e o Mogi, que assim, só para dar um contexto, pessoal, Mogi, no começo da temporada, antes da temporada começar, perdeu o seu patrocinador Master. Corria o risco de não montar time. E aí monta, com garotos. Para quem viu aquele amistoso entre Mogi e Pinheiros, nossa, o torcedor mogiano ali ficava preocupado. Será que Mogi vai fazer alguma coisa nesse campeonato? E o Guerrinha, mais uma vez, cara, obviamente a gente não acha que o Mogi vai brigar pelo título, mas o que o Guerrinha consegue tirar dos atletas, o que o Guerrinha consegue fazer com o Fúvio, porque o Guerrinha já não é a primeira vez, né, o Lucas? O Guerrinha fez isso com o André Góes. O que o André Góes jogou em Mogi foi incrível. Agora é o Magic Fúvio também rendendo. O fato de não ter lesões também ajuda muito o Fúvio. E, cara, e esse Mogi? O que a gente pode falar para o torcedor mogiano? Ontem eu até conversei bastante com o Guilherme Filipim, fui fazer o jogo do Bauru Basquete lá em Campo Mourão, e ele estava lá no Hugo Ramos e presenciou, né, não só a vitória do Bauru Basquete, mas tem trabalhado diretamente na organização dos jogos lá no ginásio Hugo Ramos. Ele me falava muito, cara, sobre essa dificuldade de transição que eles vêm tendo lá em Mogi, já há 2 temporadas sem patrocinador master, mas nessa temporada fazendo um trabalho super honesto, no sentido de não dever para ninguém, de pagar corretamente os jogadores, e conseguiram manter jogadores experientes, caras que conseguem te sustentar dentro do campeonato. Caso do Fúvio, caso do próprio Gruber, que retorna de lesão, Fabrício também. Esses 3 jogadores é um tripé interessante que o Mogi já tinha. E contrataram Wesley, que vinha precisando de uma equipe para ser mais protagonista, não para ser a principal estrela do time, mas para ter um pouco mais a bola na mão do que ele teve lá no Corinthians, né? Ser uma referência ofensiva para a equipe que ele joga também. E o Coleman, né, que vinha fazendo um ótimo NBB, mas teve a lesão agora no meio do caminho há 3 semanas
e isso deixou tudo ainda mais difícil para Mogi. Mas Mogi tem esse poder, cara, de superação. Não sei até que ponto é uma personalidade da comissão técnica que consegue extrair. Não sei até que ponto os jogadores se superam por si só também. Mas o fato é, Mogi, cara, decola. Conseguiu ganhar 3 confrontos diretos até aqui na competição. Eu julgo o Corinthians como um confronto direto de Mogi e Unifacis e Fortaleza também. Mogi conseguiu essas 3 vitórias com uma superação muito grande de todo mundo. O Fúvio vem jogando um basquete espetacular, numericamente dentro de quadra também, pois às vezes a gente fica muito nessa ilusão do número frio, mas o Fúvio apresenta dentro de quadra uma liderança incrível, né? Municiando os jogadores, colocando o Wesley de uma forma mais confortável no jogo também. E o Wesley vem sendo um jogador que vem pontuando bastante, né? Principalmente ali próximo à sexta, e vai ganhando confiança essa equipe de Mogi. Onde podem parar, ninguém sabe, mas vai ser sempre aquele adversário extremamente complicado de se enfrentar, seja na fase de classificação ou nos playoffs também. Aquele time malandro que sabe jogar o jogo. Mogi, para mim, é o típico brasileiro. Não desiste nunca, é incrível. O que esse Mogi faz, está em 8º lugar. Se a gente olhar na classificação hoje, eu abro aqui para vocês, cara, o Mogi está na frente do Unifacisa, que investiu bem no começo, do próprio Corinthians. Vai pegar o Minas hoje, você crava que o Minas é super favorito contra a Mogi? Não, super. Em situações normais de pressão e temperatura, né, CNTP, o Minas seria muito favorito contra a Mogi, mas não dá, cara, não dá. A gente não consegue falar que o Minas vai ter uma vitória tranquila hoje contra a Mogi. Vai ser um jogo, inclusive, muito interessante de assistir. Não, com certeza esse Minas, esse Mogi, olha, não dá para falar que é cachorro morto, né? Como diz a expressão, né? Que é um time, cara, vai brigar a parte de baixo. Agora, quero fazer uma pergunta aqui também muito rápida até, porque acho que não dá nem para a gente prolongar muito isso. Lucas Bebê, cara, a gente não fala mais do Lucas Bebê. Cadê ele? É decepcionante esse começo do Lucas Bebê no basquete nacional? Até porque ele não conseguiu jogar ainda, né? Essa partida contra a Mogi ele retornou de lesão e é uma situação muito complicada, né, cara? Porque ele vem há muito tempo parado e esse tempo em que ele acabou ficando longe das quadras interfere muito na condição física dele. O Lucas Bebê é um cara que ele precisa muito do físico para jogar. É um cara que sempre joga acima do aro, tem essa possibilidade não só de enterradas mas de tocos também, e até aqui ele não teve sequência, jogou apenas 5 partidas no NBB, vem tendo um tempo de quadra inferior a 20 minutos e uma média de 4,6 pontos, 3,2 rebotes e 3,5 assistências, muito menos do que todo mundo esperava. Mas eu acredito que seja uma temporada de recuperação na carreira dele. Talvez ele não apresente o melhor basquete da sua vida. Mas ele estar em quadra nessa temporada, acho que já vai ser uma vitória. Já vai ser algo importante para ele pessoalmente, se recuperar na parte emocional. Vale lembrar todos os problemas que ele teve, né? E as lesões, a forma como atrapalharam a carreira dele também. Eu só temo o Lucas Bebê se tornar um novo Paulão Prestes, que era um cara que também tinha muita qualidade técnica mesmo, um dos melhores pivôs, com certeza, da história do NBB, e teve sucesso na Espanha, né, quando ele jogava por lá, chegou até a ser draftado pelo Wolves, né, na NBA, mas não foi, e na Espanha ele jogava muito bem e acabou por uma série de lesões, não tendo sequência na carreira, e hoje, inclusive, trabalha como assistente técnico lá no Bayern de Munique, na Alemanha. Eu só tenho essa preocupação real. O Lucas Bebê tem qualidade, é um pivô que ele não está limitado apenas
aquele trabalho próximo à cesta, ele faz muitas coisas secundárias também, da toco, como eu disse, o cara que joga acima do aro, mas me preocupa a condição física dele. Até onde ele vai conseguir apresentar um bom rendimento, até onde ele vai conseguir ter sequência, são fatores que me preocupam. Boa, boa. Rocha, tem uma equipe que a gente falou até bastante, tá? O pessoal que acompanha aqui a nossa live sabe que a gente já comentou bastante, que é uma equipe que fica quietinha, tá fazendo o seu trabalho, tá sendo bem montada e tá mostrando isso no próprio NBB, que é o Paulistano. O Paulistano, hoje que tem 8 jogos, foram 6 vitórias nesses 8 jogos, está na frente de equipes como o próprio Franca, que foi o campeão paulista. Olha, a gente pode dizer que esse paulistano está quase com uma pegada mineira, comendo pelas beiradas, quietinho na dele, fazendo seu trabalho, enquanto a gente, como imprensa, de forma geral, dá muito holofote para um Flamengo, para um São Paulo, para um Minas, Bauru, mas o paulistano está ali, ó, comendo pelas beiradas, o Lucas. É o que eu sempre falo, o paulistano, para mim, está entre as 6 melhores equipes do NBB, com certeza. São Paulo, Flamengo, Minas, Bauru, Paulistano e Franca. Esse é o grupo das 6 melhores equipes do NBB para mim. E até aqui o paulistano realizou jogos contra as equipes da parte média-baixa da tabela também. Os únicos 2 testes que o paulistano teve acima disso foram contra Flamengo e Bauru e acabou perdendo os 2. Mas isso não invalida, em hipótese alguma, o ótimo trabalho que o Regis Marrelli tem feito no Flamengo nessa temporada. Um time muito compenetrado, né, com jogadores brasileiros dessa vez, sem estrangeiros, e vem fazendo um papel legal dentro do campeonato. Felipe Ruivo está jogando muita bola, né? Uma evolução interessante de uma temporada para outra, tendo muito mais responsabilidade nesse paulistano sem Iago e Solano. O Derek ainda pode mais, para quem viu o Derek lá atrás de Limeira, de Brasília, do próprio paulistano e no início do Flamengo, sabe que ele pode jogar muito mais do que vem jogando. O Cauê, que é aquele desempenho sempre regular em alto nível, e os jogadores de garrafão, Vitão, Mike, o próprio Pedro Yanguas também. E um menino que eu gosto muito, que é o Anderson Barbosa, 20 anos ainda, tem um potencial físico, ele é muito atlético, ataca muito o rebote ofensivo, ainda precisa polir um pouco o jogo dele no sentido de controle de bola, mas ele é um excelente jogador. Para o nível nacional aqui, ele é um cara interessantíssimo e o Regis vem usando bem todas essas peças. A gente não sabe até que ponto o paulistano ainda pode contratar jogadores, se vai atrás ou não de um estrangeiro. Tinha essa conversa há um tempo atrás, até vai ter eleição no paulistano nesse mês, né? E isso era um fator que poderia ser decisivo para essa nova contratação do paulistano. Mas até aqui vem fazendo um NBB muito bom, muito, mas muito melhor do que na temporada passada, quando talvez tivesse mais recursos. E vale lembrar também do problema do Sommer, né, que acabou tirando o pivô do paulistano que jogou no Botafogo na última temporada, de cena nesse início do NBB. Perfeito, perfeito. Paulistano que realmente vai fazer um trabalho fantástico com o Regis Marrelli. O paulistano realmente quieto na dele, mas muito bom, muito eficiente. Cauê Borges também fazendo mais uma temporada muito boa, o que é bem legal para o Cauê. Cauê que depois de Franca foi para o Caxias ali apareceu, e Caxias ele foi até por causa do Cauê Verzola, né? Tem a história do Verzola ter indicado o Barbosa para poder levar ele, o que foi bem legal, e é bem importante ver o Cauê conseguindo manter uma consistência na temporada, uma regularidade nessas temporadas fantástica para o time do paulistano. Uma outra notícia que também agitou algumas pessoas. Para quem leu o blog do Souza, não agitou ninguém. Quem leu o blog do Souza está muito bem informado, fazendo aquele pequeno merchan, mas nesse sentido realmente está, porque a gente falou já em primeira mão que o Botafogo estava fora.
a gente cravou isso, que o Botafogo estava fora da Champions League, na BCL, Basketball Champions League, Américas. E, como a gente noticiou também esses dias, já saiu os grupos. Olha, primeiro, Lucas, quero que você comente um pouco desse oficial, Botafogo fora da Champions League e São Paulo dentro. Cara, é o que a gente sempre falou aqui anteriormente nas lives, no sentido da qualificação técnica da competição. Que o São Paulo é uma equipe super preparada para disputar a Champions League, todo mundo sabe. Mas talvez não, com certeza, dentro do regulamento, a vaga deveria ser do Botafogo ou do Corinthians, vice-campeão da Liga Sul-Americana da temporada passada. Como o Botafogo não se organizou sequer para disputar a temporada do NBB e o Corinthians ainda está bem claudicante nesse sentido na temporada, se faz justa também a indicação do São Paulo para participar da competição internacional. E são 3 equipes brasileiras, o Brasil vai estar muito bem representado nessa Champions League. Tanto o Flamengo como o Franca e o São Paulo têm equipes competitivas. A gente sabe que o time de Franca que está jogando no NBB vai ter 2 reforços, né? Vai ter o Jamal, vai ter o Rodney Green também, e vai subir de patamar, com certeza, com esses 2 jogadores internacionalmente. Eu acho que nacionalmente o time que está disputando o NBB tem condição de colocar Franca pelo menos na briga para ficar entre os 4 primeiros. Mas como internacionalmente tem a Champions League, é sempre interessante você ter esse plus, né? Esse acréscimo de qualidade com os 2 estrangeiros que Franca terá. Boa. E como está no blog, tá um texto que saiu, que é justamente Botafogo está fora da Champions League 2021, lá também tem os grupos. E aí, Rocha, não sei, eu acho que o Botafogo, vamos dizer assim, pode até comemorar que está fora. Porque vou só primeiro falar o grupo do Franca. É Aguada, do Uruguai, São Lourenço, da Argentina, e o Franca. Depois o grupo do Flamengo, o Instituto Córdoba, da Argentina, o Peñarol, do Uruguai. E aí olha o grupo do São Paulo, que supostamente seria o Botafogo. Quinza, que é o atual campeão da Argentina, e Valdívia, que é do Chile, e o próprio São Paulo. Quer dizer, se a gente pudesse aqui fazer muito o que os jornalistas no futebol fazem, né? Qual é o grupo da morte para o brasileiro aqui? O do São Paulo, o do Flamengo ou o do Franca? Eu acho que enfrentar o São Lourenço é sempre pior, né? E nessa Franca acabou se dando mal. Vale lembrar que na temporada passada o São Lourenço eliminou o Franca na Champions League, né? Um jogo lá em Buenos Aires, de última bola, enfim. Foi um confronto onde Franca até fez uma ótima partida em Franca contra o São Lourenço, mas não conseguiu segurar a equipe argentina nas 2 partidas por lá. Então, eu acho que para Franca o desafio é maior, mas o Instituto vem se fortalecendo com o passar dos anos. É uma equipe super interessante, o Quinça, enfim, os 3 do Brasil contra esses 3 da Argentina devem fazer duelos muito legais nessa Champions. Eu não vejo Aguada, Peñarol e o próprio Valdívia com condições de entrar nessa briga. Boa, boa. Olha, grupos interessantes, no mínimo, vamos dizer assim. O Flamengo, que vai querer conquistar esse título depois de uma derrota duríssima para o Quinza. O Quinza é o atual campeão, São Lourenço, como o próprio Lucas. Parte 2. Pois é. Como o próprio Lucas falou, o São Lourenço é São Lourenço, né? É sempre difícil. É sempre difícil enfrentar esse time argentino. E, Lucas, para a gente tentar fechar um pouco desse nosso apanhado de hoje aqui na nossa gravação, vamos falar do seu Bauru. Seu Bauru que teve também a estreia do Zé Guerra. É animadora essa estreia? E se for animadora para você, ele é titular? É titular do time, com certeza, mas essa semana do Bauru Basquete acabou sendo acidentada pela derrota para o Pato na última quinta-feira. Eu lembro que eu brinquei sério na semana passada, né, falando que esse jogo do Pato
era uma casca de banana para Bauru, né, que muitas vezes poderia pensar no jogo do Flamengo antes de fazer essa partida contra o Pato, e realmente acabou acontecendo essa vitória do Pato contra Bauru, e o que colocou o Bauru um pouco abaixo na tabela, né? Até teve uma vitória boa ontem contra Campo Mourão. Quem olha o resultado, 88-75, né, imagina a dificuldade que o Bauru teve até o fim do terceiro quarto. Ali no fim do terceiro quarto já abriu uma margem um pouco mais tranquila. E eu acho que o Zac ainda pode melhorar. Acho não, tenho certeza que o Zac Graham ainda pode melhorar muito no Bauru Basquete. Ele está meio pisando em ovos, né? Percebendo um pouco melhor quem é quem dentro do grupo, por mais que ele já esteja no basquete brasileiro pela terceira temporada, ainda tem uma diferença grande de você chegar aqui no Brasília, depois jogar uma temporada no Flamengo e estar em Bauru, né? Os companheiros são diferentes, o treinador é diferente, tudo é diferente, né? Para o Zac aqui na Bauru. E agora ele vai ter um tempo muito precioso para treinar, né? Porque ele sequer veio para Bauru. Hoje é o primeiro dia, efetivamente, do Zac Graham em Bauru, né? Ele já encontrou o time em Mogi das Cruzes nessa viagem, e agora ele vai ter 2 semanas aí praticamente para treinar e fazer os últimos jogos de Bauru nesse ano de 2020, que são jogos complicadíssimos. Bauru Basquete enfrenta o Flamengo, líder, o São Paulo, líder do NBB, no dia 28 de dezembro, e depois joga contra a Franca no dia 30. Vai ser realmente jogos aí pesados para o time do Bauru. Zé Guerra que chega com moral com o treinador. Léo Figueiró, que gosta muito do Zé Guerra, já gostava muito lá no Botafogo. Agora, então, conquistou seu sonho, trouxe o jogador, o Agora que ala. botar dinheiro na mão do Léo, ele não poderia deixar de contratar o Zac, né? Pois é. E chega o Zé, vai ser importante para esse time do Bauru. Esse time do Bauru, a gente vê que aos poucos vai evoluindo, mas ainda precisa muita coisa ainda para a gente pensar brigar ali pelo primeiro ou segundo lugar do campeonato. Mas o time está interessante de ver. E Rocha, obviamente, como está sendo gravado e vai entrar no horário que normalmente é a nossa live, nas quartas-feiras, 7 horas da noite, daqui a pouco, daqui a 1 hora ou menos disso, acontece em Minas e Mogi. Esse é o momento do palpitômetro. Para você, quem é que ganha? Minas ganha, mas vai ser um jogo duríssimo, aquele jogo definido nos momentos finais, mas eu acho que a equipe do Léo Costa leva essa vitória para casa. O Minas, que, como a gente disse, né, no início da live, acabou não jogando contra o Corinthians na segunda-feira por toda essa situação da Covid-19 no Corinthians. Boa, também concordo com o Lucas, acho que Minas ganha, deve ganhar uma diferença aí de 5 pontos, eu ainda chuto o destaque, que é o David Jackson. Para se acertar também, amigo. Um chute, rapaz, um chute convencional, né? Um chute nem nada. tanto. Tem paródia, tem outros jogadores aí que podem render. Mas vou jogar. Pois é. Se eu acertar, eu jogo na Mega Sena amanhã, meu amigo. Se eu acertar a diferença de 5 pontos do David Jackson cestinha, eu jogo na Mega Sena no outro dia, para não perder o time. Mas é isso. Lucas, muito obrigado. Esse primeiro programa gravado da nossa resenha. Não vai ser assim nos próximos. Hoje é só especial, mas os próximos a gente vai estar ao vivo, vai respondendo a perguntas de vocês, podendo falar cada vez mais besteira e também sobre basquete nacional. Então, agradeço mais uma vez, cara. Show, Felipe. Muito legal, cara. É sempre um prazer estar participando aqui das lives, das nossas entrevistas. Já adianto que eu não participei dessa por problemas técnicos, mas você bateu um papo com o Lucas Mariano e eu já estou muito curioso para ver também as palavras desse cara que vem muito bem na temporada, vem cumprindo um bom papel no São Paulo, vem tendo muita moral, né, com a comissão técnica, não só do São Paulo, como da seleção brasileira. Foi super elogiado pelo Petrovic na última janela. É isso, como o Lucas já adiantou aqui, estamos lançando um novo quadro nesse YouTube, é isso aí, trazendo
mais o conteúdo para vocês e mais o conteúdo de basquete nacional, que é o programa Fala Jogador. E como o programa já diz, a gente vai conversar com o jogador, vai bater um papo. O primeiro foi com o Lucas Mariano. A gente já tem algumas aqui, ó, já no pensamento, com quem a gente vai conversar. Então fiquem ligados. Fiquem ligados aqui no YouTube, já ativa o famoso sininho, como qualquer influenciador diz, como a gente não é muito atualizado assim no YouTube, mas ativa o sininho para não perder nada, porque vai ser uma série bem legal, vai ser um programa bem legal. Os jogadores, cara, o Lucas falou muita coisa, falou sobre o Real Madrid. Pois é, você, São Paulino, amigo, escute o que o Lucas tem para falar, mas ele fala sobre o Real Madrid, que vai ser interessante. E é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que acompanhou até o final. Foi muito bom. Espero encontrar vocês aí semana que vem, quarta-feira, 7 horas, a partir das 7, porque a gente nunca vai cumprir o horário correto. Então, programação de jogo de tênis, não antes das 7 da noite. É isso. Não antes das 7 da noite estaremos lá. Então, vejo vocês por lá e agradeço a todo mundo que acompanhou até o final. Até a próxima.